Há mais de 100 anos atrás, inexplicavelmente, surgiram os Titãs, que devoraram a maior parte da humanidade. Os sobreviventes construíram 3 enormes muros concêntricos para viverem protegidos, mas os tempos de paz estão chegando ao fim. E aí pessoal, aqui é o Node, e hoje recapitularemos o live action de Attack on Titan, então se preparem, é hora do recap. Essa jornada começa com Armin e Mikasa encontrando Eren próximo a um míssil desativado nos campos de agricultura. Os três são grandes amigos inseparáveis. Eren foi demitido de mais um emprego e está farto de tudo aquilo. Eles ficaram por ali pensando como será além das muralhas, o que será que há do outro lado. Mikasa pergunta se aquele pássaro já teria visto a imensidão do oceano, e o Eren fala pra ela se gostaria de ver sobre o muro. Os três avançam escondidos entre os destroços para tentar chegar próximo à muralha, porém as tropas do exército estão por todo o lado. Com cautela, chegaram bem próximos à imensa parede. Mikasa parecia estar gripada, então o Eren entrega seu cachecol vermelho a ela, e quer de todas as maneiras escalar os muros, mesmo que Armin seja contra isso. Mas só foi Eren tocar na parede que vários soldados vieram correndo na direção deles. Na tentativa de prendê-los, Eren acabou lutando com alguns e quase levou um tiro por se rebelar. Foram salvos pelo Capitão Solda, que ordenou que os soldados deixassem os garotos em paz. Solda é um amigo da família de Eren e disse que também gostava de explorar as muralhas quando criança, mesmo sendo proibido. Ele disse para os três jovens que o exército faria uma nova exploração fora das muralhas, depois de muito tempo. Seria uma nova missão de conquista de territórios. Ele tinha esperança que pudessem viver em paz onde quisessem. Porém, um tremor imenso surgiu do nada. Algo parecia estar batendo violentamente contra a muralha. Surgiu por trás dela um colosso de um tamanho inimaginável, muito maior que a muralha. Ele começou a dar chutes na base do muro a fim de derrubá-la. Os jovens e o capitão precisaram correr para se protegerem. Voavam imensos destroços por todo o lado. Mesmo o capitão ordenando os ataques com os canhões, era inevitável, a muralha iria desabar. Inexplicavelmente, o Colosso Supremo desaparece em meio à sua fumaça, mas a abertura do muro estava lá, e assim foi a queda do terceiro muro exterior do distrito de Monzen. Os titãs começaram a invadir através da fenda. As tropas tentaram atirar mísseis diretamente nos titãs e conseguiram derrubá-los, porém era tudo em vão. Eles se levantam totalmente regenerados, e o massacre foi brutal e sanguinário. Os soldados foram dizimados pelos titãs das piores formas possíveis. Alguns preferiram atirar neles mesmos para se pouparem do terror. Os três amigos foram em direção à vila para escaparem daquela horda de titãs avançando sobre eles. Um caos tomou conta das ruas, pessoas eram esmagadas, comidas e despedaçadas por todos os lugares. Armin se perdeu na multidão. No meio daquela confusão, Mikasa viu uma mãe chorando com seu bebê e voltou para ajudar. Eren ficou desesperado, pois estava sendo empurrado pelas pessoas e ficou preso dentro de um templo, se separando de Mikasa, que ficou sozinha e exposta com o bebê no colo. Ele tenta de todas as maneiras sair de lá para salvá-la, mas o restante do grupo impede que ele abra a porta. E então um titã capturou Mikasa e o bebê. Eren não consegue acreditar naquilo e sai à força do templo. Os titãs arrancam o teto daquele lugar e devoram absolutamente todos lá de dentro. Um banho de sangue terrível. Eren se vê perdido naquele caos. Só haviam destroços e pedaços de corpos em todos os lugares. Seria o fim dos últimos sobreviventes? Bem, 2 anos se passaram desde a queda do terceiro muro. A região da agricultura foi abandonada depois da invasão dos titãs, e todos recuaram para trás do muro mediano na zona comercial. Armin e Eren estão vivos e agora fazem parte da divisão de reconhecimento do exército. O diretor das tropas Kubal diz que todos estão prontos e treinados para a missão de restabelecimento da muralha, e para isso vão usar os equipamentos criados pela engenheira e comandante Hang.
Ela apresenta um equipamento de mobilidade amplificada. Bem, ainda que pareça meio desastroso, será fundamental para a luta contra os titãs. A comandante Hang diz que aquela unidade se juntará à equipe de reconhecimento do Capitão Shikishima mais à frente, e ao anoitecer partirão para a missão de retomada da muralha externa. Horas antes da partida, o momento é bem triste. Os familiares estão se despedindo dos soldados através das grades de isolamento. Chegou a hora da partida. As tropas se reúnem nos caminhões de transporte próximos ao portão da Muralha Média. O capitão ordena que não falem alto, pois apesar dos titãs estarem dormindo à noite, eles reagem ao som da voz humana, então todo cuidado é pouco. Os portões se abrem e os caminhões avançam rumo à zona tomada pelos titãs. Eles seguem em meio aos destroços por um longo caminho, porém o capitão parece ter visto algo obstruindo a passagem e ordena que todos parem. Dá o sinal para que as tropas façam uma verificação no perímetro. Não havia nada demais na área, apenas algumas vacas pastando em volta. Talvez fosse essa movimentação avistada pelo capitão. Porém a soldado Rihanna ouve um choro de bebê e diz que precisa verificar o que era. Parecia uma criança que ficou para trás e avança sozinha na escuridão em direção ao choro. Eren vai atrás dela por preocupação, mesmo sabendo da péssima ideia. Enquanto procuravam dentro dos escombros de um prédio, da onde vinha o ruído do bebê, uma gosma nojenta cai sobre a Rihanna. E aí podemos ver o bebê titã bem acima deles. Não bastasse isso, ele cai lá de cima e começa a berrar e se debater, causando uma onda sonora ensurdecedora. Isso irá atrair diversos titãs por todos os lados. Eren e Rihanna precisam voltar correndo, mas já era tarde. O esquadrão foi logo surpreendido por titãs. O capitão foi o primeiro a ser devorado. Os caminhões deixaram parte da equipe para trás e agora eles tentam fugir em direção aos prédios abandonados. O Armin cai pelo caminho e um titã rastejante vem em sua direção, mas é impedido pelo Sanagi, que segura o braço do monstro gigante e desvia seu golpe. A equipe continua correndo e quase chegando nos prédios se deparam com outro titã. Bem em sua frente, um soldado surge da escuridão, disparando sua âncora pelas paredes e voando com um propulsor móvel omnidirecional, e rapidamente utiliza suas espadas fatiando a nuca do titã, essa sendo a única maneira de derrotá-los, um golpe certeiro e fatal. Porém ainda não acabou, outro titã chega correndo por cima dos prédios e mais um soldado misterioso aparece usando o equipamento de propulsão. Rapidamente fatia mais um titã. E não restavam dúvidas, era Mikasa, ela ainda estava viva, servindo na equipe do Capitão Shikishima. Eren realmente parecia não acreditar naquilo. Muitos foram feridos e mortos no último ataque. Reunidos agora em um dos esconderijos do exército, o Capitão Shikishima e o diretor-geral vão até o bunker que guardavam todos os explosivos para a missão. Era hora de carregá-los nos caminhões. Eren tem uma conversa com o capitão. Ele pergunta se o jovem tinha o desejo de se tornar tão bom em combate quanto ele. E para isso, não tinha que odiar os titãs, e sim odiar o medo, voar em direção à liberdade, deixando de ser apenas um gado preso no cercado protegido dos lobos. Agora Eren finalmente tem sua conversa com Mikasa, depois de anos. Ela está totalmente mudada e com ódio em seu olhar. Eren diz que fica feliz de vê-la, e ela rapidamente o adverte. Aquele dia, há anos atrás, Mikasa foi brutalmente atacada por mordidas daquele titã e o bebê foi devorado. A única meta dela é acabar com cada monstro que cruzar o seu caminho. Após serem interrompidos pelo capitão novamente e uma cena bizarra dele dando uma maçã para Mikasa morder, Eren estava surtado e começou a gritar do lado de fora e foi interrompido por Rihanna, que deu uma bronca nele de imediato. Afinal, aquele barulho todo atrairia uma horda imensa de titãs. Bem, os dois começaram a conversar sobre as perdas de familiares e as coisas começaram a esquentar um pouco. Ela queria que o Eren fosse o pai de sua filha, mas nem deu muito tempo para ele pensar nisso. Um olho bizarro surgiu atrás deles, era um titã só na espreita. Eren fica congelado, o monstro enfia a mão dentro do prédio e captura Rihanna, que é engolida viva pelo titã. Uma nova horda de gigantes estavam chegando entre os prédios.
Todos começam a usar os propulsores para fugirem e entrarem em combate. O diretor Cobal ordena que a prioridade era a proteção dos explosivos. Mikasa e o Capitão Shikishima destroem diversos titãs rapidamente. Sanagi usa seu machado para cortar os calcanhares do titã e derrubá-lo. Muitos soldados estão sendo capturados em meio àquele caos, e a Capitã Hang então percebe que o caminhão de explosivos está sendo roubado por um estranho encapuzado. Uma soldada chamada Liu, que perdeu seu namorado em combate naquele mesmo instante, estava surtada e arremessou uma bomba incendiária no caminhão. Subiu no teto dele e rapidamente conseguiu tomar o volante do ladrão encapuzado. Ela continuou lutando com o homem até enfim nocauteá-lo, porém ao invés de parar o caminhão, queria se vingar da morte do seu namorado. Não obedeceu às ordens da tropa e foi em direção aos titãs com toda a velocidade e capotou o caminhão, explodindo tudo e desperdiçando os únicos explosivos que restavam. Agora eles estavam perdidos, cercados por uma horda de titãs e sem os explosivos para a missão. Eren está preso com Jean no terraço de um prédio e quer avançar sobre os titãs. Convencido pelas palavras do Capitão Shikishima, ele então usa o seu propulsor e voa em direção à horda. Um dos titãs acerta com a mão as suas espadas que espedaçam no ar. O capitão diz a ele que não pode temê-los para que continue voando para cima dos monstros. Eren consegue se esquivar de várias investidas e golpear de raspão a nuca de um dos titãs. Mas ainda faltava finalizá-lo. Ele volta a voar com os ganchos e acerta o ponto crítico do titã. Finalmente havia destruído o maldito, porém seu movimento foi mal calculado e acabou indo em direção à boca de outro titã, que arrancou a sua perna na mordida, arremessando Eren a centenas de metros. O maldito capitão apenas zombou de Eren e virou as costas. A equipe de sobreviventes percebe que o Jean ainda estava preso e cercado por diversos titãs, então o Armin criou um plano. A Capitã Hang atirou um sinalizador para atraí-los. Sasha usa sua especialidade no arco e flecha para acertar bem no olho do titã barbudo. Sanagi pega seu machado e corta os tornozelos do monstro. Jean então pôde se mover e finalizou o titã fatiando sua nuca. O esquadrão avança e o Armin pergunta pro Jean onde está o Eren, e ele diz que está em algum lugar morto em cima dos prédios. Em choque com aquela informação, com um segundo de distração, Armin foi capturado por aquele mesmo titã, que a Liu jogou o caminhão de explosivos. O monstro estava intacto e ainda com mais sede de sangue. Eren vê que Armin está quase sendo comido pelo titã. A Sasha tenta disparar diversas flechas no gigante, mas não faz nem cócegas nele. O Sanagi tenta a estratégia do machado, mas não consegue fazer um corte profundo. O titã se regenera instantaneamente. O Jean avança para sua cabeça e a espada quebra ao penetrar a pele do monstro. Esse titã parecia invencível, ele é absurdamente mais forte que os outros. Armin já estava escorregando pela língua do monstro quando foi salvo por Eren, que usou suas últimas forças para salvar o amigo. Porém Eren teve o braço cortado e foi engolido vivo, descendo pelo esôfago daquela coisa grotesca e caiu direto em seu estômago. Eren acha Rihanna lá dentro, mas ela já está morta e sendo dissolvida pelo ácido gástrico do monstro. O esquadrão não sabia mais o que fazer, se ainda era possível fugir daquela horda de titãs. Estavam sendo cercados cada vez mais. Armin mostra para Mikasa o braço cortado de Eren, era apenas o que restou dele. Ela diz que eles precisavam continuar a batalha, matar esses monstros malditos era o que restava. Ela avança pelo ar rasgando mais um titã, mas logo seu combustível de propulsão chegou ao fim, o que fez Mikasa despincar ao chão durante o voo. Seria então o fim dela. O titã mais brutal até então chegou à sua frente, mas havia algo errado. Ele parecia estar sofrendo algo internamente. O titã repentinamente explode em milhares de pedaços, soltando uma onda de energia e revelando um titã totalmente diferente. Com cabelos longos e olhos vermelhos, esse titã sai esmurrando os outros monstros pelo caminho, pisando em suas cabeças.
O esquadrão percebe que a velocidade de regeneração desse novo titã era surreal. Ele então trava uma batalha mortal contra todos os titãs que o cercava. A Capitã Hang fica empolgada de ver aquela destruição toda de um titã do lado deles. Ele dizimou todos os monstros à sua volta e o Solda percebeu. Aquele, sem dúvidas, era o soldado Eren, totalmente em fúria. Eren pega Mikasa em sua mão, mas desaba logo em seguida, soltando um vapor extremamente quente. O titã estava caído. Solda diz para que eles abram a nuca do titã, sem danificar o interior, antes que as células sejam absorvidas. Mikasa sobe em cima dele e abre um corte preciso em sua nuca, revelando um casulo gosmento. Lá estava Eren, regenerado e vivo, e com a frase do Capitão Shikishima: tenha cuidado para que quando lute com os monstros não se torne um. É encerrado Attack on Titan parte 1. Galera, os titãs ainda voltarão e muito mais poderosos. Se quiserem a segunda parte desse recap, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês na próxima recapitulação de terror. Até lá!